Para as crianças, o período de férias escolares é sempre uma alegria. Já para as mães, nem tanto, né? Mas uma programação produtiva é essencial para o desenvolvimento dos pequenos, principalmente depois de tanto tempo em casa por causa da pandemia. É o que nós vamos discutir hoje no Elas por Elas. Pois é, a Academia Norte-Americana de Pediatria acompanhou por 5 anos a rotina dos alunos de diversas escolas nos Estados Unidos e comprovou que as férias e o aprendizado estão intimamente ligados no processo de desenvolvimento cognitivo da criança. E aí, para discutir o assunto e trazer algumas dicas para as mães que estão assistindo a gente, eu recebo hoje, aqui no Elas por Elas, a psicóloga Carlene Vasconcelos, que já está aqui ao meu lado. Carlene, muito obrigada pela sua presença, né, pela disponibilidade em vir aqui na TV Cidadã, em dar essa entrevista, né, para o Elas por Elas. E vamos lá, eu destaquei aqui um pedacinho então desse estudo. E o estudo ele afirma que ter um tempo livre para brincar é essencial para as crianças assimilarem, então, o conteúdo que é visto ao longo, né, do ano, ao longo do semestre. Além disso, aumenta a disposição da criança para aprender essas novas informações. E aí eu queria saber a sua opinião. Você concorda com isso? É possível ver isso na prática, no dia a dia das crianças, das mães e das crianças que você atende? Primeiramente, mais uma vez, obrigada, Juliana, pelo convite. É sim, esse estudo ele tem uma fundamentação na prática, que quando a criança ela tem o tempo livre, é o momentinho dela descansar, dela organizar aquelas informações, porque numa tarde, numa escola, ela recebe muita informação. Então, como eu estava comentando com você antes de começar, independente até das férias, é muito necessário que esse tempo livre ele ocorra durante a semana, porque às vezes os pais caem na armadilha de estar preenchendo o dia da criança com um montão de atividades, fica aquele currículo enorme, mas que horas ela brinca? Que horas ela associa? Que horas ela assimila todas aquelas informações que ela tem visto durante o dia? Então faz total sentido essas pausas. Aqui no Brasil a gente ainda tem esse diferencial que as pausas elas acontecem 2 vezes ao ano. Então é nesse momento que eles conseguem se divertir, desenvolver novas habilidades, porque eles acabam se relacionando com outras crianças, por exemplo, quando vão para uma colônia de férias. Então, assim, ou conviver mais tempo com os primos, com os avós. Então, são novas oportunidades. A gente não precisa focar na aprendizagem somente conteudista. Hoje, na verdade, a gente nem sabe, né, como é que vai ser o futuro em relação a vestibulares. E hoje, essa aprendizagem prática, essas vivências, elas têm sido essenciais para o desenvolvimento das habilidades sociais e de vida. Perfeito, Carlene. E especialmente eu acho que diante desse cenário que a gente passou muito recentemente, né? 2 anos aí de distanciamento social, né? Um cenário pandêmico em que as crianças ficaram muito tempo dentro de casa, inclusive afastadas da escola, né? Ou seja, muitas crianças estudando aí online, né? Estudando virtualmente, então elas não tiveram essa convivência nem mesmo com os colegas de classe. Então, esse convívio social, essa parte do desenvolvimento social ficou muito prejudicada, o que prejudica também o desenvolvimento cognitivo, de certa forma. Então, você acredita que essas férias agora, tanto essas férias escolares, né, do meio do ano, quanto as próximas que vão vir do final do ano, elas são essenciais, elas precisam ser muito bem programadas, precisam ser olhadas pelas mães, pelos pais também, óbvio, mas eu falo mães porque é o nosso foco aqui no Elas por Elas, né, as mulheres. Precisam ser olhadas de uma forma mais especial, digamos assim? Tem. Elas têm um diferencial, sim. Foram vários prejuízos que já estão sendo detectados em várias pesquisas em relação ao comportamento das crianças, transtornos de ansiedade, de depressão, toque muito crescentes. E nos bebês principalmente, porque muitos bebês foram privados do básico em relação às interações sociais, muitas vezes até contato com familiares, que é o que acaba desenvolvendo. A melhor estimulação que tem é aquela natural, que é da experiência, que é sentar na areia e brincar lá com
com os brinquedinhos, é o amiguinho que puxa o brinquedo. Então, a experiência por si só, ela já ensina muito. E, infelizmente, com esse isolamento, com essa restrição devido à pandemia, muitas dessas habilidades elas entraram em déficit, até questão da comunicação mesmo. Acabou, o vocabulário ficou menor, desculpa. Então, são várias questões, são vários desafios que os pais precisam colocar em perspectiva agora para ajudar as crianças a desenvolver. Eu costumo dizer, se os adultos que já tinham o preparo, já tinham a experiência de vários anos vivendo normalmente, imagina as crianças que estavam ali no auge do seu desenvolvimento, cada criança numa fase, e aí ser privada de tudo isso. Então, merece sim essa atenção, mas como hoje eu atendo muitas mães, então eu tenho que puxar um pouquinho a sardinha para o meu lado, também com muito respeito, tá, Juliana, em relação à dinâmica, ao contexto de cada um. Porque, infelizmente, os pais não tiram férias quando as crianças tiram. Então, é um desafio em relação até à administração disso. É verdade. A gente vai falar disso sim ainda, vamos trazer ainda muita orientação, muitas dicas para os pais, para as mães, né? Mas vamos lá, continuando então. Quando a gente fala de férias, né? Quando a gente fala de férias produtivas para essas crianças, o que isso quer dizer? Quer dizer deixar a criança à vontade, deixar ela dormir até tarde, brincar à vontade do que ela quiser ou não? Ou tem alguma, alguma atividade específica que você indicaria? O que isso quer dizer quando a gente fala de férias produtivas? Então, hoje a gente tem um desafio muito grande em relação ao excesso de tecnologia. Isso, as telas, né? E aí, quando a gente fala em deixar dormir até mais tarde, tudo bem a rotina ser menos regrada nessa fase, até porque eu gosto muito de fazer um paralelo. Muitas vezes a gente pensa, a gente esquece que crianças têm sentimentos como os nossos. Então, poxa, quando a gente está de férias, a gente quer acordar na hora que a gente acorda para trabalhar? Eu não, você gosta? Eu quero dormir até mais tarde, por Então, favor. a criança, ela também pode se permitir, mas a gente só vai ter cuidado, por exemplo, esse acordar mais tarde porque ficou a madrugada no celular. Então, isso está sendo reincidente. O cuidado que a gente vai ter é sempre com equilíbrio em relação a isso. Mas tudo bem acordar mais tarde, tudo bem ficar um pouco mais na tela, mas, gente, sempre com cuidado, com atenção. Eu gosto muito de uma palavra na educação dos filhos, é a intenção. Porque, às vezes, as coisas elas vão acontecendo e a gente não dá a devida atenção. Então, por exemplo, qual é o teu objetivo quando você leva uma criança para uma viagem? Então, desenvolver novas habilidades, experimentar novas comidas, interagir com outras crianças. Então, é preciso que sempre que a gente criar alguma estratégia, que ela tenha intenção. Então, poxa, quando a gente vai fazer um bolo, por exemplo, com a criança, envolve tanta coisa. Envolve a possibilidade de frustração, porque às vezes o bolo não dá certo. Envolve matemática. Quando você pergunta quantos ovos a gente usa nessa receita. Que interessante. Então, é abrir o leque para a nossa intenção com aquilo ali. Então, eu gosto muito de explorar esse ambiente da interação, tanto da interação social, das novas experiências. Então, pode ser viagem, pode ser artesanato em casa, pode ser, gente, cozinhar. Cozinhar tem um efeito afetivo, porque é um trabalho em equipe. Um olha quanto tempo precisa ficar no forno, o outro mistura o bolo, faz a massa da pizza. Pizza, pão, são muito legais porque eles têm aquele contato, tem a espera da massa subir, então assim, paciência. Existem muitas habilidades que podem ser desenvolvidas em férias, por exemplo. E no mais, acho que eu estava falando agora há pouco, daqui a pouco a gente entra na questão das ideias dos rodízios. Isso, pois é, já pra gente começar, então, a trazer essas dicas, uma coisa a gente já pontuou e a gente já deixou muito clara, que é a importância, então, de férias produtivas, a importância de uma programação, uma programação cuidadosa, uma programação realmente mais voltada para essas crianças, óbvio, respeitando aí o tempo das mães, o tempo dos pais, afinal de contas, nem sempre esses pais estão de férias
quando as crianças também estão de férias, então sempre respeitando aí, óbvio, esse tempo livre também dos pais, mas é importante sim que essa criança seja ofertada umas férias produtivas, né? Então a gente já pontuou isso, essa questão da importância desse tempo livre produtivo. Mas vamos lá então começar a trazer essas dicas. A gente preparou aqui, a nossa repórter Júlia Marques foi conhecer um local chamado Vila Crescer. O período de férias escolares é sempre um momento de muita euforia para a criançada, né? Mas para os pais é motivo de preocupação. E é por isso que o Elos por Elas está aqui no Vila Crescer, um espaço de recreação infantil, para mostrar que as férias escolares podem ser um momento de diversão e de produtividade. E eu estou aqui com Nathalie Pontes, que é nutricionista e administradora do espaço, né, Nathalie? Nathalie, explica um pouquinho para a gente como é que funciona, o que é que as crianças fazem aqui. Certo, primeiro queria agradecer, né, por vocês estarem aqui, sejam muito bem-vindas ao nosso espaço. Então, o Vila Crescer, ele surgiu na ideia de tornar a infância das crianças, né, uma infância mais feliz, mais divertida. Hoje as crianças ficam tão presas dentro de casa, em apartamentos, até na própria escola, é aquela sala fechada, tudo. Então a gente surgiu para que a criança tivesse essa liberdade e ao mesmo tempo a segurança, né? Então aqui a gente funciona com recreação. Às vezes as crianças falam, tem tarefa? Não. Aqui é um lugar só para brincar. Então a criança vem para ser criança de verdade, como a gente fala, criança raiz, né? Que tá faltando um pouquinho hoje essa liberdade por conta da segurança também. Mas aqui a criança, ela é criança de verdade, ela tem uma infância de verdade e ela vai ser um adulto diferente. E você me contou, né, que o Vila Crescer ele funciona durante o ano todo, mas a colônia de férias só realmente na época das férias escolares. Conta pra gente quando é que começa, quando é que termina e o que é que vai ter aqui. Certo, nós somos espaço de recreação, né, como você bem falou, o ano inteiro, mas junho, julho, dezembro e janeiro a gente dá uma caprichada, né, porque a gente sabe que nas férias as crianças merecem um pouquinho mais, né, de diversão. Então a gente tem uma programação bem divertida, tá no nosso Instagram, tá? Hoje foi a abertura oficial, né, está sendo a abertura oficial da nossa colônia de férias. Funcionamos no período da manhã e da tarde, então hoje é dia do encontro de super-heróis. O Homem-Aranha já passou por aqui, à tarde ele vai passar aqui novamente. A gente também trabalha essa parte da ludicidade com a criança, né? E aí todos os dias a gente tem uma atividade diferente, a gente tem uma programação especial diferente e no restante do horário tem todo o espaço aí para a criançada aproveitar e gastar energia. Você estava me contando, né, você como nutricionista, que também existe essa preocupação com a alimentação da criançada, né? Não é só brincadeira, não é só a bagunça. Isso, a gente costuma falar, o Vila, né, é uma empresa familiar, então sou eu e a minha mãe, então a gente costuma falar que o Vila é casa de vó, só que hoje eu tenho filha e sei que vó tem um pouquinho do estragar, né? Então aqui no Vila, além de ser casa de vó, além de você ficar com o pé no chão, a criança na verdade fica com o pé no chão, tem brinquedo espalhado pelo espaço, ela fica bem à vontade para brincar, mas é uma casa de vó com algumas regras e com uma nutricionista. Eu acho que é a junção perfeita, né, para você ter uma infância legal. E aí, como nutricionista, eu faço a elaboração do cardápio, dos lanches e do almoço, tá? A gente pede que os pais evitem mandar, a gente sabe que é férias, as crianças querem dar uma abusada aí nos industrializados, mas aí não tem, nada impede de que ela se divirta, de que ela seja feliz e que ela tenha uma alimentação saudável. Muito pelo contrário, né? Ela vai ter um proveito, digamos assim, muito melhor se ela estiver bem alimentada, se ela não estiver com a barriga muito cheia para correr e tudo. Então os lanches da gente são lanchinhos mais leves, enfim, é tudo pensado para o melhor da criança. E quando ela se referiu ao estragar, ela quis dizer que a avó peca no excesso de cuidado, no excesso de carinho, e isso as crianças têm muito aqui. Tem sim. Elas a gente brinca que são nossas também. A gente não é um espaço que ela entra, que ela sai, que ela não vai ser acolhida, não, pelo contrário. A gente ama o que a gente faz, né? Eu sempre falo também, para trabalhar com criança não precisa gostar, tem que amar. E a gente de fato ama muito o que a gente faz e ama cada um que entra aqui e fica um tempinho com a gente. E conta pra gente as vantagens de uma colônia de férias. Certo. Existem várias vantagens, né? Para ser bem objetiva,
eu vou falar da principal, que eu acho que é a manutenção da rotina. Como assim rotina? A criança sair de casa, ter um lugar para ir, ter um compromisso, né? Consequentemente, aqui ela vai manter uma alimentação mais saudável, porque se a gente pensa, a criança está de férias, então vou deixar ela em casa o dia todo, assistindo TV e comendo besteira. Né? Então, um mês fazendo isso, 3 semanas fazendo isso, ela vai ter uma perda muito grande, tanto em relação à alimentação, como em relação à atividade física, como em relação à rotina. Então, mantendo essa rotina de atividade física e de alimentação saudável, sendo feliz, brincando, participando de todas as brincadeiras, de todas as atividades, quando volta às aulas, ela volta com aquele mesmo pique que ela saiu no início das férias. Tudo muito legal, muito divertido, né? Mas eu queria saber com a nossa entrevistada aí do estúdio o que nós podemos fazer para distrair, né, as crianças que vão ficar em casa, o que nós podemos fazer para tornar esse momento de férias também um momento legal com os nossos filhos. Valeu, Júlia, muito obrigada, realmente, que lugar incrível, né? E com muitas opções aí de atividades, realmente a gente vê que o brincar, né Carline, que o brincar de uma forma genuína, realmente lúdica, fica bem presente. E eu achei interessante quando ela falou que um dos pontos positivos, uma das vantagens da colônia de férias é isso, é você ter de certa forma, você ter essa manutenção da rotina, porque você acaba tendo aquele compromisso, né? Você tem aquele local para ir, ainda que não seja todos os dias, mas pelo menos ali 2 vezes, 3 vezes na semana, você tem aquele compromisso, que é um compromisso bom, né? Afinal de contas, você vai brincar, você vai, enfim, né, encontrar com seus amiguinhos e tal. Mas aí fica mais fácil quando você volta para sua rotina, né? Mas vamos lá, vou deixar você responder então a pergunta que a Júlia fez para você, e aí já entra naquela parte das orientações, né? Como é que a gente faz então para deixar essa tarefa para os pais mais fáceis aí? Como é que a gente pode tanto distrair os nossos pequenos, né, as crianças e os adolescentes também, os pré-adolescentes, mas de uma forma que os pais, né, consigam alinhar, consigam ajustar com os seus horários? Quais são as suas orientações? Então, essa questão da rotina, a rotina ela traz previsibilidade. Então, traz segurança para a criança também. E não só para a criança, porque muitas vezes, quando as crianças estão na escola, é quando os pais mais trabalham, existe uma organização familiar em prol daquele horário que a criança está na escola. Ou a mãe está fazendo feira, ou o pai está fazendo uma atividade física, ou estão, no nosso caso, é o horário que a gente mais trabalha, que é quando eles estão na escola, porque a gente sabe que eles têm uma ocupação. Então, essa oportunidade de uma colônia de férias, por exemplo, ela vai auxiliar na manutenção dessa dinâmica familiar. Aí você fala, mas Carlene, nem todo mundo tem condições de colocar numa colônia de férias. Verdade, isso é um ponto, né? E existem outras oportunidades, existem outras possibilidades da gente tentar gerir essa nova adaptação. Alguns pais conseguem flexibilizar um pouquinho, principalmente autônomos, conseguem dar uma quebrada nessa rotina. Então, isso pode ser um diferencial nessas férias das crianças, novas experiências com os pais, seja numa viagem, seja num passeio diferenciado. Mas também alguns pais conseguem se alternar. Então, imagine o seguinte, 5 amiguinhos que já convivem juntos durante a escola, os pais resolvem alternar. Cada dia da semana, um absorve essa tarde ou essa manhã. Então, é o que a gente pode chamar de rodízio de férias. Cada dia da semana, um pai assume as 5 crianças. Vai ter um pouquinho mais de trabalho nessa dinâmica, pode inventar um cineminha, uma atividade diferenciada em casa, mas só vai ser um dia e os outros 4 dias as crianças elas vão estar ocupadas. Pode ser também uma oportunidade aí de ter acesso a novos membros da família que não consegue ter no dia a dia, como casa de avós, casa de primos, que também são experiências interessantes. Algumas pessoas, alguns condomínios prezam também por contratar profissionais de educação física, pedagogos que fomentem essas atividades. Então, existe um arsenal de possibilidades para tentar não deixar essas crianças na frente da TV o dia inteiro, que a gente sabe que o que você mais falou,
deixa de ser produtivo. É verdade. Quando eu estava lendo sobre esse assunto, né, para poder conversar com você aqui, para poder trazer esse tema para o nosso programa, eu me deparei com uma questão interessante, que foi o seguinte: a importância dos pais, né, especialmente das mães, é o nosso foco, conversarem com os seus filhos sobre a expectativa deles, né, em relação às férias. E eu achei isso muito interessante, até porque um dia desses posts que a gente vê no Instagram, eu achei muito interessante também um post que falava sobre o que a gente faz com as crianças, coisas que a gente não faria de jeito nenhum com os adultos, mas que a gente faz com as crianças. E eu acho que a gente, às vezes, não dá voz às crianças, né? Então, acho que é uma dica também, né? É isso que eu quero saber, na verdade. Essa é uma boa dica dos pais conversarem com os filhos. Olha, quais são as suas expectativas para as férias? O que você gostaria de fazer? O que você não gostaria? Óbvio, você vai ajustar ali, né? De acordo com o que é possível, com o que não é, o que é saudável, o que não é. Mas isso é válido? Completamente válido, Ju. É um dos pontos mais importantes que a gente trabalha numa educação respeitosa. É a capacidade de ouvir a opinião da criança. Não quer dizer que a gente vai atender tudo que a criança quer. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Exatamente, porque aí a gente já passa para uma educação mais permissiva, de atender tudo que a criança quer. A gente não pode atender tudo que a criança quer, mas tudo que ela necessita. São duas questões bem diferentes. Então, essa capacidade de ouvir o que a criança quer conecta. A maioria de nós foi criado num modelo muito mais autoritário. Então, é possível equilibrar essa afetividade com os limites que a gente quer dar. Então, quando a gente escuta, não quer dizer que a gente vai fazer o que ele quer, mas pelo menos a gente vai estar ciente, vai estar por dentro dos interesses. E criança tem uma capacidade de resolução de problemas incrível. Então, se eu pudesse deixar uma dica para a vida, não só para as férias, seria: escutem as suas crianças. Gente, eles conseguem construir. E porque como a criatividade ela está muito aflorada nessa fase, eles conseguem pegar a situação e colocar principalmente a ótica deles, que muitas vezes não é observado. Ouvir o que as crianças se interessam, quais os jogos, quais as brincadeiras, o que eles estão dispostos a fazer. Gente, isso empodera qualquer um, não só uma criança. E aí, o que é que vai equilibrar? Com o contexto de tempo, a disponibilidade que os pais têm para oferecer aquilo ali, financeiro, que é muito importante, e valor, porque talvez seja alguma coisa que não encaixa ali no valor daquela família. Então, ouvir a criança é muito necessário. Perfeito. Então, que bom que a minha dica aí, olha, já tô dando dica aqui, nem sou mãe, viu? Mas tudo bem, sou madrinha, então já vale, porque eu já vou também tentar colocar isso em prática com meu afilhado. Mas vamos lá. Eu queria que a gente voltasse um pouquinho também nessa questão da tecnologia, né, a questão das telas, porque eu acho que é um dilema que muitos pais vivem hoje, né? Eu sei que essa questão das telas é uma questão, inclusive, prejudicial, né? Existem, inclusive, estudos que mostram o quanto pode ser prejudicial essa interação, né, muito cedo e também em excesso das crianças, né, com celular, tablet, televisão. Então, qual é a sua dica para as crianças que já estão muito envolvidas com celular, tablet, televisão e querem passar as férias inteiras com esses senhorizinhos aqui? Qual é a sua orientação para os pais, então, tentar fazer um manejo, tentar, né, equilibrar melhor isso aí? Então, Ju, muitas crianças, elas acabam migrando para a tecnologia pela ociosidade, pela falta de oportunidade de fazer outras coisas. Então, a tecnologia, as telas, elas têm informações muito rápidas, elas têm uma variedade muito grande de informações. Então, se passa um Netflix, um streaming da vida, são muitas possibilidades. E é uma informação fácil, recebida facilmente. Então, mas do mesmo jeito que ela é recebida facilmente, a criança ela vira um sujeito passivo naquela relação. Então, a comunicação ela fica em déficit, porque ela só recebe.
Com quem ela vai interagir? A capacidade de resolver problemas, de lidar. Poxa, quando você está disputando um brinquedo, por exemplo, você tem que argumentar, você tem que se colocar. E isso não acontece quando você está com telas. Então, talvez a primeira dica seja mais desafiadora para os pais. O modelo. Não adianta você dizer, filho, sai dessa televisão, solta esse celular, e você mal olha para dizer isso. E você é o primeiro que está ali sempre fazendo aquilo. É interessante. Então, o modelo é algo muito importante. Em segundo lugar, tentar oferecer oportunidades para essa criança. Para as crianças que já estão num nível de dependência maior, esse desafio também se torna maior. Mas não é impossível, gente. É o que você tem para oferecer. Então, joga ainda mais afetividade nessa intenção, nesse contexto. E eu estava discutindo até com um amigo ontem que me mostrou uma pesquisa que as crianças, elas controlam boa parte dos streamings, dos canais de streaming, Disney, Netflix, YouTube, no mundo. E aí eu estava discutindo com ele o poder da normalização, gente. A gente não tem que dizer, a criança precisa... Não dá para educar um filho sem colocar na tela, sem colocar no celular. Dá sim. É muito mais desafiador. Como é que você vai para restaurante e você consegue comer sem oferecer um celular? Leva uma mochilinha de brinquedos. Ensina aquela brincadeira com palitinhos. Impressionante que eu ia falar exatamente isso. Eu fico assustada quando eu vou nos restaurantes e eu vejo as crianças todas com tablet e celular. E aí eu sigo uma educadora, não sei nem como chama, educadora parental. Isso, educadora parental no Instagram. Eu sigo e não sei como chama, né? Mas enfim, e ela falava exatamente sobre isso, assim, ela mostrando, ela levando a filha dela com uma mochilinha cheia de brinquedinho, assim, quebra-cabeça, umas coisas. E ela falando que o quanto era possível comer com uma criança num restaurante sem dar celular, sem dar tablet. Mas eu acho que é isso, é preciso um pouco de criatividade e dedicação. E o próprio adulto deixar o telefone de lado, né? Desculpa, eu te atrapalhei, mas era só para fazer esse parênteses. Mas é muito útil essa informação. E aí eu já deixo uma dica sobre essa questão dessa mochilinha. 2 coisas que eu gosto de fazer. Uma é montar com eles. Eu tenho 2 filhos, tá, gente? Um de 7 e um de 4. Meus laboratóriozinhos de amor. Montar com eles jogos que sejam do interesse, mas eu também jogo ferramentas surpresas. Um joguinho da memória que eles não sabem que vai estar lá, porque isso cria o quê? Aquela expectativa. Poxa, mãe, esse veio! Então, gente, não criem expectativas também irreais. Não adianta pensar que porque você levou aquela mochilinha ele vai parar. Eles precisam da nossa interação. Se você quiser comer em paz, conversando com os adultos, você vai colocar a criança no celular. Mas, gente, a criança, ela precisa de atenção, ela precisa da mesma interação que o adulto precisa. Então, a gente vai se comunicar com eles, a gente vai interagir. Vai tentando deixar um pouquinho, joga um pouquinho esse, vai tentando comer. Tem uma coisa que eu gosto muito de dizer, principalmente para as mães de bebês, de criança muito pequena. Deixa a sua comida cortadinha, igual você deixa da criança, porque fica muito mais fácil. Enquanto você está dando uma aqui, você está comendo a sua. Não precisa você comer frio todas as vezes, porque essa fase é bem desafiadora, principalmente até os 2, 3 anos, que dependem muito da gente, mas são as estratégias que a gente vai desenvolvendo na caminhada. Perfeito, Carlene, você é maravilhosa nas dicas. Acho que a gente ficaria mais meia hora aqui conversando, mas vamos lá, infelizmente a gente precisa encerrar. Só pra gente recapitular, pra gente encerrar mesmo, eu queria só que você resumisse, então, as dicas relacionadas às férias. Vamos lá, rodízio, a colônia de férias, né, que foi a primeira dica que a gente deu. Rodízio, vamos lá, vou deixar pra você falar aí. Colônia de férias, rodízio entre os pais dos amiguinhos, contato com os avós, com tios, dar uma reestruturada para quem pode, no caso dos autônomos, e principalmente não ficar reclamando, dizendo, essa criança está de férias. Imagina você estar de férias e ter alguém reclamando que você está em casa, que está do lado dela. Então, muito cuidado aí também nessas falas. E no resto, usem e abusem da criatividade. Crianças cozinha, querem atenção, né, que você falou. Cozinhar junto. Gostei muito desse lance da cozinha. Eu gosto muito do artesanato, porque tem a coisa do trabalho manual, tira a coisa da passividade da tela, então as crianças, elas constroem.
Botem a criatividade, relembrem o que vocês gostavam quando eram crianças. Então, uma coisa que eu gosto muito de trabalhar, a maioria das mães está sempre naquela expectativa de gastar calorias, de perder peso. Então, tenta unir o útil ao agradável. Vai jogar bola no campinho, na pracinha do bairro. Gente, perde uma caloria e ainda a criança se diverte. Dança, mesmo que seja na tecnologia, Fit Dance Kids, tudo isso vai ser interação, conexão e diversão também para eles. Perfeito. Muito obrigada, Carlene, pela sua participação, pela sua disponibilidade, pelas dicas valiosas, orientações incríveis que você trouxe aqui pra gente hoje. E as portas aqui do Elas por Elas estão sempre abertas para você. Muito obrigada. Eu que agradeço. Pois é, pessoal, é isso. Nosso programa, lembrando, vai sempre ao ar aqui na TV Cidadã, todos os dias, às 8 horas da manhã e às 8 horas da noite. Você também já sabe, tem novidade, né? O nosso programa também vai ao ar para quem está sintonizado aí na Rádio Senado Cidadã, é isso mesmo, 105.5 FM, né? Então você também pode escutar o nosso programa enquanto você está aí andando pelas ruas de Maceió, se deslocando e escutando também o Elas por Elas. Além disso, nas redes sociais, YouTube, Facebook, a gente também coloca uns trechinhos do nosso programa lá no Instagram. Não tem desculpa para você perder, para você não assistir, não acompanhar o Elas por Elas. A gente fica por aqui, mas eu espero você no nosso próximo programa. Um beijo grande. Tchau, tchau.